Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa a falar das práticas que a gente vai fazer no laboratório, né? Então eu vou passar uma ideia de como funcionam o simulador, o laboratório remoto e o laboratório local, para que vocês tenham minimamente uma base para começar a trabalhar com essas ferramentas, tá? Para lembrar o que a gente fez até agora, a gente falou sobre o uso dos laboratórios. Eu passei para vocês alguns conceitos teóricos que vão ser importantes para as nossas simulações. Hoje eu vou falar do laboratório computacional, que a gente vai trabalhar com a simulação. Depois do laboratório remoto e finalmente o laboratório local para a gente desenvolver nossas práticas. A simulação computacional ela vai ser feita usando o Circuit Lab, que é um simulador de circuitos elétricos que procura simular de uma forma bastante fiel ao que seria uma aplicação num laboratório real. Tá? A gente vai ver como é que é feito isso. As análises que a gente vai fazer no Circuit Lab vão ter como objetivo a validação dos conceitos teóricos que foram apresentados. Para quem quiser testar o simulador, ele tem uma versão gratuita. Basta ir nessa página aqui, ó, que daqui a pouco a gente vai acessar, você consegue fazer a simulação de alguns circuitos elétricos. Obviamente é uma simulação limitada para testar, para ver se realmente é interessante para as aplicações que você pretende, e para adquirir uma versão completa e sem limitação de tempo, como acontece com a versão trial, você pode adquiri-lo em diferentes modalidades. Se você é estudante, tem um custo; se você é engenheiro, tem um outro custo, e assim por diante, tá? As atividades que a gente vai desenvolver no laboratório computacional são atividades que serão utilizadas a partir de uma versão institucional aqui da PUC. Então vamos entrar lá na página do Circuit Lab para que vocês vejam como ele funciona, tá? Nessa página aqui já aparece para mim a versão institucional que eu estou usando, então eu posso me logar sem maiores problemas. Quem não tem um login e uma senha tem que fazer um cadastro e a partir desse login e a senha pode utilizar a versão gratuita. Tem esse vídeo aqui nessa página que eu acho bastante instrutivo para começar a utilizar o Circuit Lab. O que eu vou fazer aqui é reproduzir uma experiência bastante simples que perfeitamente poderia ser utilizada no laboratório que a gente vai desenvolver. Bom, então essa é a página do Circuit Lab. A gente tem aqui do lado esquerdo do vídeo os componentes que a gente pode carregar na nossa área de trabalho. Basta clicar no componente e clica na área de trabalho, que ele já aparece disponível aqui. Então você consegue carregar aqui os diferentes componentes utilizados em circuitos elétricos para salvar o circuito que você montou. Você pode editar também através desse menu. Aqui você pode fazer as simulações, mas tudo isso também você pode fazer direto na área de trabalho, como eu vou mostrar para vocês, né? Aqui tem um help para aprender a usar o Circuit Lab. E aí, que mais? Tá, agora vamos montar um circuitinho que fica mais fácil da gente entender. Ó. Eu vou escolher aqui uma fonte de tensão e colocar ela aqui na nossa área de trabalho. Quando eu dou 2 cliques, eu tenho acesso a
a essa tabelinha aqui, onde eu posso mudar os parâmetros da minha fonte de tensão. Aqui eu escolho um nome para ela. Aqui eu coloco a amplitude da tensão. Amplitude, eu estou falando da tensão de pico. Aqui eu tenho a frequência. Vamos colocar uma frequência de 60 Hz. Eu posso escolher uma forma de onda senoidal, triangular, dente de serra, quadrática. Tá? Vou colocar um resistor aqui. Aqui eu posso mudar os parâmetros do resistor. Quando eu me aproximo quando eu me aproximo do componente, esse conector fica disponível. Eu posso conectar a fonte ao resistor, por exemplo. Para todo circuito elétrico que a gente faz, a gente tem que colocar uma referência, né? Essa referência a gente coloca com essa setinha aqui, que é o ground. Vou colocar nesse nó aqui um nome de V, porque eu vou medir a tensão aqui. Então, sempre que eu quero medir tensão ou corrente, eu venho, escolho esse name node e conecto ele no ponto onde eu quero medir. Tá? Então, vou colocar aqui corrente. Então, vou medir a tensão e a corrente, tá? De um circuito resistivo. Pronto. Agora eu vou aqui na simulação, aqui embaixo. Eu vou escolher o tempo de simulação. Então eu vou começar em 0, vou até 1 segundo. Esse vai ser o tempo de simulação. Eu coloco aqui 0, 1 segundo. O time step é o tempo que vai ser considerado para fazer o cálculo da corrente elétrica, né, a partir da tensão senoidal que foi aplicada. Então, quanto menor é esse tempo, mais fielmente eu consigo reproduzir lá a minha corrente na carga. Quanto maior for esse tempo, menor vai ser a qualidade da simulação, porque eu vou estar trabalhando com intervalos maiores. Então, coloquei aqui um intervalo bem pequeno, já que a gente tem um ciclo de aproximadamente 16,7 milissegundos, né? A gente já viu isso nas aulas anteriores. Eu estou trabalhando em 60 Hz, dentro de 1 segundo a gente tem 60 ciclos, então é um ciclo para cada 17 milissegundos. Então vou fazer a simulação aqui no domínio do tempo. Tá me pedindo para eu colocar os pontos que eu quero medir. Eu vou colocar aqui e aqui. Então no primeiro eu não quero medir corrente, então eu vou tirar a corrente daqui e vou medir tensão na fonte e corrente lá na carga, né, na resistência. Então foi o que ele fez aí. O que a gente vê nesse gráfico, o gráfico de cima é a tensão simulada no tempo para um intervalo que vai de 0 até 1 segundo. E no gráfico de baixo a corrente correspondente. Se eu quiser ver com um pouco mais de detalhe a simulação num determinado intervalo de tempo, basta eu clicar e arrastar o intervalo que eu tenho interesse. Aí eu consigo ver aqui que a tensão começa em 0, por volta de 4,2 milissegundos, que é 1/4 do período, né? Ela atinge o pico, a corrente também vai atingir o pico, aí a tensão vai a 0, a corrente também, e assim por diante. Se eu quiser voltar na forma que estava antes, né, para eu ver o intervalo de análise que eu coloquei, basta dar 2 cliques que eu volto para essa tela aqui. Tá? E se eu quiser colocar, vamos voltar aqui para o modo em que a gente constrói o circuito, então a gente tem que ir aqui no Build. E se eu quiser mostrar, por exemplo, como é que fica a corrente num circuito RL, né? Vou pegar um indutor e vou escolher um indutor de 1 Henry, tá? Então, quando eu clico no indutor, ele fica vermelho, né? Quando eu clico em qualquer componente, ele vai ficar vermelhinho, significa que ele está selecionado. Aí, se eu pressionar R, ele vai rotacionar. Aí eu coloco ele na posição que eu quero aqui. Conecto o indutor ao resistor, aí eu tenho o meu circuito RL aí, né? Então vamos fazer a mesma simulação de 1 segundo com um intervalo de tempo bastante baixo para a gente poder
ver aí o comportamento da tensão com a corrente. Vou medir a tensão aqui, vou medir a corrente aqui. Vamos simular. Então tá lá, está simulado tensão e corrente. Tem um período transitório que ele considera, então vamos pegar aqui mais ou menos nessa parte do ciclo para a gente ver como é que está o comportamento da tensão com relação à corrente. Ó. A tensão vem aqui para o menor valor, né, perto aqui de 10 milissegundos, a corrente está passando por zero. Quando a corrente chega no máximo, a tensão está passando por zero, né? Dando aquele efeito de defasagem de 90 graus que a gente tinha visto lá na teoria, né? Se eu quiser, eu posso tornar essa experiência um pouco mais real. Ó. Eu venho aqui e coloco, sei lá, uma resistência nesse indutor, tá? Vou colocar aqui uma resistência, sei lá, de 10 ohms. Tá? Então, esse indutor ele passa a ser simulado como um indutor em série com um resistor. Tá? Então, o efeito que ele vai produzir é uma defasagem diferente lá daqueles 90 graus. Então, essa é uma forma que o Circuit Lab tem de reproduzir o que seria um efeito próximo do efeito real. É possível fazer isso com vários outros componentes, tá? Obviamente, como vai ser possível como a gente vai poder ver no laboratório, nem todos as simulações ou os parâmetros que a gente coloque no indutor, no capacitor, permite que a gente consiga reproduzir alguns efeitos que só acontecem na realidade. Então isso a gente vai poder fazer com o laboratório remoto e o laboratório local. Isso não dá para fazer com o simulador. Bom, eu posso salvar, se eu quiser, a minha experiência. Eu vou colocar um nome, vou chamar de RL1, tá? Então tá salvo. Se eu quiser acessar, eu venho aqui em Open. Aí eu vou achar esse circuito salvo lá na minha área, né? Tá aqui, ó, RL1. Eu posso acessá-lo se eu quiser. Eu vou acessar um outro aqui para que vocês vejam. Esse aqui que eu chamei de teste. Eu posso tornar esse circuito público para que outras pessoas possam usar. Eu posso abrir o editor dele e editar. Então esse circuito aqui é um circuito com a resistência e um diodo. Vamos simular ele aqui para a gente ver. Vou colocar aqui a fonte de tensão, aqui a corrente. Então a gente está vendo a tensão na fonte e a corrente na carga, né? Então vamos fazer a simulação. E o efeito que a gente espera ver é aquela retificação da onda de corrente que a gente comentou na aula passada, né? Aqui, ó. Vamos pegar aqui o intervalo de tempo. Ó. A onda de tensão, enquanto é positiva, a corrente passa pelo diodo. Quando é negativa, a corrente é ceifada, né? A gente não, o diodo funciona como uma chave. Aí positiva, a corrente passa, negativa, a corrente funciona como uma chave aberta, né? O nosso diodo. Tá ok? Então, essa e outras experiências a gente vai poder reproduzir no laboratório computacional, no laboratório real, no laboratório local e no laboratório remoto. Tá ok? Acho que isso, em princípio, é suficiente para a gente poder avançar com as nossas simulações. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, gente.